Hoje eu quero falar de um assunto que a gente não dá muita importância, ou trata como piada, como uma fase, como um excesso de fim de semana, até o dia que deixa de ser. Quero falar de álcool, mais especificamente de alcoolismo entre as mulheres. Porque olha, houve uma mudança concreta no perfil do consumidor de álcool. As mulheres passaram a beber mais, a normalizar o fato de beber mais, e ao mesmo tempo a gente fala muito pouco sobre os riscos, sobre esse estigma, sobre prevenção. Não é um tema para quem já chegou no fundo do poço, é um tema para todo mundo que bebe e para todo mundo que convive com quem bebe. Eu estou trazendo esse assunto por causa de Descontrole, um filme que estreia dia 5 de fevereiro com a Carolina Dickman, que está ótima, no papel de uma escritora bem-sucedida que volta a beber e descobre o que acontece quando a bebida passa a mandar na vida dela. Uma das produtoras e roteiristas do filme, a Yaya Fabritz, contou numa entrevista que parte do impulso do projeto veio da própria vivência dela. Não posso deixar de mencionar a delicadeza da direção da Rosanne Swartman, que eu estou sempre aplaudindo. O fato da Yafa viver com essa questão no dia a dia ajuda a explicar porque eu acho que o filme acerta no tom. Ele não romantiza. Pegando o meu exemplo, na prática eu não tenho problema nenhum com álcool naquele sentido clássico. Porque quando eu decido, eu não bebo, quando eu quero, eu bebo. Eu passo dias, semanas sem beber. Só tem um porém que eu conheço bem desde muito jovem. Quando eu bebo, eu não sou a pessoa da tacinha, do um chopinho, do... Eu vou, gente, eu embalo, eu peço mais uma saideira, eu peço mais uma. Eu sou Marilis Pereira Jorge, sou colunista do Meio, e antes que alguém me entenda errado, eu não estou me apresentando aqui como alguém com problema com bebida. Mas eu me observo, porque esse é exatamente o tipo de comportamento que deveria acender uma luz de alerta em qualquer um. Não para cair em culpa, mas para ter consciência, para a gente beber com consciência. Eu venho de uma cidade interior e por muito tempo, principalmente lá numa certa época, diversão era isso, sair e beber. Porque era o que tinha, não tinha 1000 opções, não tinha show toda semana, não tinha uma agenda cultural bombando. Tinha bar, tinha bebida, tinha encontro, tinha churrasco, tinha bebida. Essa cultura é a mesma pelo Brasil. E nas últimas décadas, ela foi sendo incorporada também por nós mulheres, com um empurrão enorme da publicidade. A bebida virou pertencimento, virou descanso, virou eu mereço, virou recompensa. Eu falo pra mim às vezes, eu mereço, quem não fala, né? Eu mereço uma tacinha de vinho, eu mereço uma cervejinha. A gente fala isso o tempo todo. Tá cansada, bebe, tá triste, bebe, tá feliz, bebe. A bebida tá no nosso dia a dia. E olha, tem uma frase que eu já ouvi muito na vida, e eu aposto que várias mulheres também já ouviram. Nossa, você bebe como um homem. Normalmente isso vem como um elogio, como se fosse, né, uma prova de resistência. Só que tem um equívoco grande aí na ideia de igualdade. Estar à altura não é copiar o pior do repertório masculino, que é beber muito. Beber muito não é sinal de liberdade. Essa frase dá um status ao excesso e normaliza o risco que o álcool representa. O filme Descontrole mostra a rotina do dependente, da dependente, sem caricatura. A pessoa negocia com ela mesma, só hoje. Promete que vai parar amanhã, cria desculpas, arruma justificativas, esconde garrafas, apaga rastros. Mente para quem ama. Some, volta, pede desculpas, jura que não vai repetir e repete. É essa engrenagem diária que vai ocupando espaço na vida até a vida começar a girar em torno da bebida. Isso não é um tema lateral. Os números estão aí, ó. Uma pesquisa do Vigitel mostra que a proporção de mulheres que relataram beber muito numa única ocasião, 4 ou mais doses, chegou a 15,7% em 2024, nas capitais e no Distrito Federal. Em 2006, eram 7,8%, dobrou.
Entre os adultos, no geral, o índice está em 20,4%. Tem uma pesquisa da Unifesp que mostra uma outra virada. Em 2012, 31,2% das mulheres bebiam. Em 2023, 47%. E a gente está realmente bebendo quase como os homens. E esse problema cresce em silêncio por um motivo bem específico. Se uma parte da sociedade aplaude a mulher que bebe como homem, a sociedade como um todo não tolera a mulher que perde a mão. Aí ela vira piada, ela perde a credibilidade no trabalho, ela ganha rótulos, em casos extremos até a guarda dos filhos entra na mira. E tem o risco físico concreto, que raramente entra na conversa do jeito que deveria. Álcool aumenta a vulnerabilidade. A mulher embriagada fica mais exposta a abordagens violentas, a situações de coerção, a estupro. Ela perde a capacidade de avaliar o perigo, de reagir, de pedir ajuda. E a gente sabe que quase ninguém está disposto a ajudar uma mulher nessas condições. E eu não estou agora falando só da mulher que abusa da bebida sempre e tem um problema crônico. Eu estou falando inclusive das mulheres que abusam da bebida às vezes. Vou lembrar de um caso que chocou muitas das pessoas, de uma mulher que tinha bebido muito e foi abandonada por um amigo com quem ela estava num show, e o Uber abandonou ela de madrugada na frente, na porta de casa. Ela foi carregada por quilômetros, 3 quilômetros, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, por um homem e foi abusada. A gente sabe, se a mulher bebeu demais e acaba vítima de violência, ela vai acabar sendo culpada. Mas vamos lá, por que as mulheres estão bebendo mais? Não dá para colocar tudo na conta da afirmação social, né? Eu bebo como homem. Tem outras razões empurrando mulheres para o excesso de bebida. Dupla jornada, sobrecarga mental, ansiedade, depressão, solidão, violência doméstica. Um mercado que vende álcool como autocuidado e um cotidiano em que esse alívio rápido parece muito mais acessível do que tratamento. E tem um ingrediente decisivo: vergonha. Mulher ainda é julgada de um jeito mais duro, então muitas mulheres escondem, bebem em casa e só percebem a gravidade quando já passou do ponto faz muito tempo. A mulher não é aquele estereótipo do bêbado que está sempre sentado num bar. Ela bebe em silêncio, sozinha. Por isso a importância do filme Descontrole. Ele trata uma droga legal como o que ela é, uma substância psicoativa, barata, disponível, socialmente perdoada e justamente por isso perigosa. Perdoada até que sai do controle. Mas dependência não é falta de força, é uma doença. E falar de alcoolismo entre mulheres é uma questão de saúde pública, é uma questão de prevenção, é um jeito da gente se cuidar. E essa conversa precisa ser feita sem moralismo. Mas olha só, ao mesmo tempo que a gente precisa falar mais de alcoolismo feminino, há sinais de que parte das gerações mais novas está bebendo menos e até escolhendo a abstinência com mais naturalidade. No Panorama 2025, uma pesquisa domiciliar que foi feita pela Ipsos e PEC, os jovens de 18 a 24 anos aparecem bebendo menos. A fatia que respondeu nunca quando foi perguntada sobre frequência de consumo sumiu de 46% em 2023 para 64% em 2025. Ou seja, em 2 anos, cresceu muito o grupo de jovens que simplesmente diz: eu não bebo. E eu queria fechar com uma pergunta que serve para mim, para você, para qualquer pessoa que bebe. Quando eu digo eu paro quando eu quiser, eu tô mesmo escolhendo ou eu tô só torcendo para nunca precisar descobrir? Eu acho que a gente precisa se preocupar sim. Pessoal, vou dar férias para vocês agora em fevereiro. Eu vou tirar esse mês para resolver coisas. Parece que a gente nunca tira férias para tirar férias, né? A gente está sempre tirando férias para resolver outras coisas. E eu volto em março. A gente vai ter um ano e tanto, 2026 vai passar voando. Estamos com a agenda cheia. Carnaval, depois tem Copa do Mundo, tem eleição e o ano acabou. E no meio disso, um monte de feriado. Como diz a Luísa Silvestrini, bebam água que tá quente e sejam gentis com vocês e com as pessoas ao redor. Até março.
Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.